Amém, louvado seja Deus. Paz seja com todos os irmãos. Um feliz resto de sábado. Hoje nós vamos tratar sobre Rúben. Rúben, Judá, José. O título da pregação de hoje é Instável como as águas. Meus irmãos, hoje eu queria pedir uma coisa. Vamos caminhar devagar nesse texto. Porque quando a gente pensa em Rúben, é muito fácil começar pelo erro. Rúben pecou. Rúben perdeu. Rúben foi turbulento como as águas. Só que Jacó não começa pelo erro. Antes de falar da queda, Jacó fala daquilo que Rúben possuía. E talvez a gente só consiga entender o tamanho da queda depois de entender a altura em que aquele homem estava. Vamos ler Gênesis capítulo 49, verso 3 em diante. Rúben, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade, cúmulo de honra, superior em poder. Turbulento como as fortes águas, já não serás o mais importante, pois dormiste com a minha concubina, desonrando assim a cama de teu pai. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe da sua assembleia. Porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja sua cólera, tão tremenda, e sua ira exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os espalharei no meio do seu próprio povo. Judá, teus irmãos o louvarão. Tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata sua presa. Como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha de Siló aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Amém. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos começar em Rúben. Mas vocês já perceberam que Judá também está no mesmo texto. Nós vamos chegar nele também. Só não vamos correr até ele. Voltemos ao verso 3. Eu quero que vocês olhem para o texto e me respondam. Antes de Jacó falar do pecado de Rúben, o que ele diz que Rúben possuía? Quem estiver no Meet e quiser responder, pode responder também. O que era que Jacó disse antes do pecado de Rúben? O que é que ele possuía? O irmão Michel consegue responder?
primogenitura, vigor. Amém, irmão Michel, é isso mesmo. Ele era o primogênito. Ele era o vigor. O vigor de seu pai. As primícias da virilidade de Jacó. Cúmulo de honra. Superioridade em poder. Olha quanta coisa existe no verso 3 antes de chegar no verso 4. Rubem não era um homem tentando conquistar uma posição. Ele já havia recebido uma. Rubem nasceu na frente. Era o primogênito. Jacó olha para ele e fala de força, honra, poder. Então não passemos depressa pelo verso 3. Porque se a gente não sentir a altura do verso 3, não vamos sentir a queda do verso 4. A tragédia de Rubem não começa com aquilo que faltava. Exatamente, irmão Paulo. A força de Jacó era para ser o herdeiro da promessa. Então, a tragédia de Rubem não começa com aquilo que faltava. Começa com aquilo que ele tinha. E existe um detalhe no hebraico que vale a pena enxergar. Quando Jacó fala no verso 3 dessa superioridade de Rubem, exceder, sobressair, ter superioridade. A nossa Bíblia diz: cúmulo de honra, superior em poder. Agora olha para o verso 4. Turbulento como as fortes águas, já não serás o mais importante. A mesma família de palavras que ajuda a colocar Rubem no alto, no verso 3, volta no verso 4 para dizer que ele não continuaria sobressaindo. Perceba o movimento. Cúmulo de honra, superioridade em poder, já não serás o mais importante. Se eu colocasse a força dessa construção numa sequência para a gente guardar, seria assim: preeminência, preeminência, não mais preeminência. Eu não estou mudando o texto da nossa Bíblia. Estou mostrando o movimento que existe dentro dele. Primeiro, Jacó mostra o que Rubem possuía. Depois mostra o que ele não sustentaria. E aí a pergunta fica mais séria. Como alguém que começou com tudo isso termina um verso depois ouvindo: já não serás o mais importante? E tem uma coisa que chama a atenção. Jacó não disse que Rubem era fraco. Ele acabou de chamá-lo de seu vigor. Então, o grande perigo da nossa vida nem sempre está somente naquilo em que somos fracos. Às vezes, o perigo está justamente numa força que ficou sem governo. Uma pessoa pode ter voz e não governar a língua. Pode ter coragem e não governar a ira. Pode ter inteligência e não governar o orgulho. Pode ter influência e não governar a vaidade.
Pode ter liberdade e começar a viver como se liberdade significasse ausência de limite. Pode ter desejos que fazem parte da vida e deixar esses desejos assumirem o governo. Força não era o que faltava em Rubem. O problema aparece quando a força encontra uma área sem freio. E então Jacó usa aquela imagem, turbulento como as fortes águas. Amém, irmã Mércia. Louvado seja Deus. Instável como a água, não serás superior, porquanto subsiste a cama de teu pai, e então a contaminaste. Louvado seja Deus. Eu não quero inventar, meus irmãos, 10 características da água para construir uma alegoria. Não é esse o objetivo. O texto não precisa disso. A ideia já é suficiente. Impetuosidade, descontrole, força que ultrapassa o limite. Talvez uma das situações mais perigosas seja esta: ter força suficiente para fazer alguma coisa e não ter governo suficiente para dizer não a si mesmo. E Jacó não deixa isso abstrato. Ele aponta para um acontecimento. Vamos voltar a Gênesis 35, verso 22. No tempo em que Israel habitava naquela região, Rúben teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Assim que Israel soube disso, ficou muito irado. Ora, os filhos de Jacó foram em número de 12. A Bíblia, meus irmãos, é muito direta. Rúben teve relações com Bila. Israel, seu pai, soube. E eu quero tomar cuidado para não dizer além daquilo que está escrito. A Bíblia não contou o que Rúben estava pensando. Não disse que ele fez isso para tomar o governo de Jacó. Não explicou uma estratégia política. Então nós também não precisamos entrar na cabeça dele. O que está escrito já é suficiente. Ele atravessou um limite. E muitos anos depois, quando Jacó volta àquele acontecimento, chama aquilo de desonra. Desonrando assim a cama de teu pai. Então a questão não é apenas desejo sexual. É desejo atravessando honra. Força atravessando o limite. Um homem que possuía posição, mas não governou a si mesmo naquele momento. E algo me chama a atenção. Gênesis 35 conta o ato rapidamente. Mas Gênesis 49 mostra que a história daquele ato não terminou no momento em que ele aconteceu. O momento passou, a consequência não. É possível fazer alguma coisa em pouco tempo e depois descobrir que aquilo entrou na história. Agora eu quero que o texto chegue perto da gente. Não pensem em outra pessoa. Não pensa naquele irmão que precisava estar ouvindo isso. Não pense em marido. Não pensa na esposa, no filho, na liderança. A palavra hoje está chegando para cada um de nós. Então essa pergunta, eu não quero que ninguém responda em voz alta. O que existe em mim hoje que ainda não produziu uma grande consequência, mas já está vivendo sem governo?
não precisam responder, meus irmãos. É uma pergunta de consciência. Só deixa a pergunta ficar em cada um de nós. Porque a consequência costuma aparecer depois. Antes dela, alguma coisa começa a ultrapassar limite. A pessoa se acostuma, depois aprende a justificar, depois começa a chamar pelo nome errado, a ira vira, é meu jeito, orgulho vira personalidade forte, ambição pode virar zelo, ressentimento vira justiça. E enquanto ainda não aconteceu nada grande, fica fácil pensar que está tudo bem. Mas será que o fato de ainda não haver consequência significa que existe governo? Rubem nos permite enxergar uma consequência depois que tudo aconteceu. E nós estamos lendo a história dele antes que alguma área sem governo em nós precise amadurecer da mesma maneira. Agora precisamos saber se aquilo que Jacó falou ficou apenas como uma palavra dura de um pai ou se a própria história de Israel confirmou. Vamos agora para a 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1 e 2. Quanto à descendência de Rubem, o primogênito de Israel, mesmo sendo o primeiro e mais velho dos filhos, o seu direito de primogenitura foi outorgado aos filhos de José, filho de Israel, porquanto ele havia desonrado o leito de seu pai, de modo que não foram registrados em sua genealogia seus direitos como primeiro filho. Contudo, embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele havia brotado um príncipe líder, os direitos de filho mais velho foram entregues a José. Agora, meus irmãos, não ficou nenhuma dúvida. Quem era o primogênito? Os irmãos podem responder. Irmão Michel, quem era o primogênito? Era Rubem. Amém, era Rubem. E por que o texto diz que ele perdeu aquele direito? Desonrou o leito do pai. Exatamente. Ele desonrou o leito do pai. E para quem o verso 1 diz que o direito da primogenitura foi outorgado? Aos filhos de José. Exatamente, irmão Michel. Aos filhos de José. E o verso 2 resume dizendo que os direitos de filho mais velho foram entregues a José. Então a primogenitura segue para a casa de José. Até aqui parece que a conta fechou. Rubem era o primeiro. Rubem desonrou o leito do pai. Rubem perdeu os direitos. A casa de José recebeu. Só que o verso 2 coloca uma coisa a mais diante de nós. Olhemos novamente. Contudo, embora Judá tenha sido mais poderoso de seus irmãos, e dele havia brotado um príncipe líder, os direitos de filho mais velho foram entregues a José. Os direitos de filho mais velhos ficaram com José. Mas de quem brotou o príncipe líder? Os irmãos conseguem responder? Os irmãos do chat, os irmãos aqui presenciais? Amém, irmão Luiz. Isso mesmo, Judá. Isso, irmã Laiana. Exatamente, irmã Nicole. Isso mesmo, irmão Paulo.
Então a própria Bíblia está distinguindo duas coisas. A primogenitura segue para a casa de José, mas a linha do governante aparece em Judá. E aí nasce a pergunta que eu quero deixar com vocês. Se os direitos de primogenitura foram para a casa de José, por que o governante veio de Judá? Vamos ler novamente os dois versos que abriram essa pergunta. 1 Crônicas 5. Pode passar. Mais um. 1 Crônicas 5, verso 1 e verso 2. Quanto à descendência de Ruben, é o anterior. Isso. Quanto à descendência de Ruben, o primogênito de Israel, mesmo sendo o primeiro e mais velho dos filhos, o seu direito de primogenitura foi outorgado aos filhos de José, filho de Israel, porquanto ele havia desonrado o leito de seu pai, de modo que não foram registrados em sua genealogia seus direitos como primeiro filho. Contudo, embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos, e dele havia brotado um príncipe líder, os direitos de filho mais velho foram entregues a José. Então, os direitos ficaram com José. O príncipe líder aparece em Judá. Então, quando eu perguntar hoje, por que Judá? Eu quero deixar uma coisa clara. Nós não vamos tentar descobrir o motivo secreto pelo qual Yahvé escolheu Judá. A Bíblia não revelou esse motivo. Nossa pergunta é outra. Por que depois de a primogenitura seguir para a casa de José, a Escritura coloca a linha do governo em Judá? O que Gênesis já vinha mostrando nesse homem? Quem o escolheu? E onde essa linha vai chegar? É isso que a Bíblia nos permite investigar. E a primeira coisa que precisamos evitar é uma resposta fácil. Não pensem que Judá sempre foi o melhor dos irmãos, porque ele não foi. Vamos voltar agora um pouquinho para a história de José. Gênesis 37, verso 26 e 27. Então sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele, é nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Então, meus irmãos, quem fez a proposta da venda? O próprio Judá, né? É verdade que ele se opõe a matar José. Mas qual solução ele propõe? Vender o próprio irmão. Então Judá não entra nessa história como um homem perfeito. José foi vendido. E Judá participa. Isso já impede uma conclusão errada. Nós não podemos dizer: Judá ficou na linha do governo porque sempre foi o melhor entre os irmãos. A Bíblia não permite essa conclusão. Só que anos depois surge outra crise. Agora o filho em risco é Benjamim. E eu quero colocar duas falas lado a lado. Primeiro, Ruben. Vamos ler agora Gênesis 42, verso 37.
Contudo, Rúben ponderou a seu pai: podes tirar a vida de meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei de volta para o Senhor. Então, lendo esse texto, quem Rúben coloca como garantia? Os 2 filhos, não é isso? Se eu não trouxer Benjamim, meus filhos pagam. Eu quero transformar Rúben numa caricatura. Esse mesmo Rúben tentou impedir que José fosse morto. A Bíblia não deixa a gente fazer um homem inteiro caber numa única falha. Só guarda a proposta. Agora vamos olhar para Judá. Gênesis 43, versos 8 e 9. Então Judá rogou a seu pai Israel: deixa ir comigo o menino. Vamos. Ponhamos-nos a caminho para conservarmos a vida e não morrermos. Nós, tu conosco e os nossos filhos e todas as nossas casas. Eu assumo toda a responsabilidade sobre a vida dele. A mim pedirás conta de Benjamim. Se me suceder o infortúnio de não o poder restituir e não o trouxer de volta diante de teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Agora me respondam. Rúben colocou quem como garantia? Os próprios filhos. Já Judá colocou a si mesmo. Olha a linguagem que Judá utilizou. Eu assumo toda a responsabilidade. A mim pedirás conta. Só que até aqui ainda é promessa. E promessa pode parecer muito boa antes de chegar a hora de pagar o preço. Então vamos para o momento em que a crise aperta. Benjamim corre o risco de permanecer no Egito. Jacó não está ali naquele momento. E Judá fala com José sem saber ainda que aquele governador é justamente o irmão vendido muitos anos antes. Olha o que ele diz. Vamos ler Gênesis 44, versos 33 e 34. Agora, aceita que teu servo fique como escravo do meu senhor no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. Como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo o jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre meu pai. Agora me respondem, meus irmãos. O que Judá oferece diante do governador? A si mesmo. O rapaz volta e eu fico. E existe uma mudança aqui que não precisa de exagero para ser forte. Exatamente, irmã Thaís. A si mesmo. Isso, irmã Marta, a própria vida. Ser escravo. Louvado seja Deus. Os irmãos estão captando aonde queremos chegar. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o homem que participou da entrega de um irmão aparece depois disposto a ser entregue para que outro irmão volte ao pai. Conseguem perceber a mudança de caminho? Agora, a gente precisa ser franco.
O que ele fez sobre Benjamim não apaga Gênesis 37. Não apaga o que ele fez com José. E é justamente porque Gênesis 37 existiu que Gênesis 44 pesa. Judá não nasceu pronto. Mas também não parece igual o mesmo Judá de antes. A narrativa mostra agora uma responsabilidade. É isso mesmo, irmã Tati. É possível assim que a gente imagine essa conclusão de arrependimento. Então, a narrativa vem mostrando responsabilidade. Mostra preocupação com o irmão, preocupação com o pai, disposição de responder pessoalmente. Agora é importante mantermos uma cerca. Eu não posso dizer simplesmente, foi por isso que Yahvé escolheu Judá. A gente não tem essa liberdade hermenêutica. A Bíblia não permite que a gente conclua dessa maneira. A Bíblia ela não disse isso. O desenvolvimento de Judá está na narrativa. A causa secreta da escolha de Yahvé não está. Vocês conseguem perceber essa diferença? A gente consegue perceber uma mudança de comportamento, de caráter, de responsabilidade dentro da própria narrativa bíblica. Mas a gente não consegue dizer qual foi o motivo que o nosso Deus escolheu Judá. A Bíblia não revela esse fato. Então não vamos misturar as coisas. Agora voltemos ao texto central, meus irmãos, que está lá em Gênesis 49. Até aqui nós estivemos olhando para Rúben. Mas Jacó continuou falando. Passou por Simeão, passou por Levi e chegou até Judá. Verso 8. Judá, teus irmãos o louvarão, tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata sua presa. Como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Olhemos as palavras. O que Jacó diz que os irmãos fariam diante de Judá? Eles o louvariam, não é isso que diz o texto? Os filhos de seu pai se curvariam diante dele. Depois aparece o leão. E no verso 10, qual objeto aparece, meus irmãos? Você lembra, Michel? O que é que no verso 10, que objeto aparece? O cetro. Exatamente, o cetro. E junto com o cetro, o que é que aparece? O bastão de comando. Exatamente. O bastão de comando. Isso mesmo, irmã Mércia, Thaís, Laiana. Agora a linguagem está claramente no campo do governo. E a palavra não fica presa somente ao homem Judá. Fala de sua posteridade.
Depois olha para frente. Até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence. Então Gênesis já havia colocado uma linha de governo em Judá. Agora, meus irmãos, 1 Crônicas 5 fica ainda mais claro. Uma coisa é o direito de primogenitura seguir para a casa de José. Outra é o governo aparecer em Judá. Mas ainda podemos perguntar algo que a Bíblia responde diretamente. Quem escolheu Judá para essa linha? Agora vamos ler 1 Crônicas 28, verso 4. Contudo, Yahvé, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a casa de meu pai para ser rei em Israel por toda a eternidade. Porquanto escolheu Judá por príncipe, e da tribo de Judá escolheu minha família. E entre os filhos de meu pai, foi da sua vontade fazer-me rei sobre todo o povo de Israel. Então, quem escolheu Judá? Amém, irmão Josué. Amém, irmão Michel. Louvado seja Deus. Yahvé. Essa passagem respondeu exatamente quem escolheu. Não revela por que em seu conselho Yahvé escolheu Judá e não outro. Isso não revela. Isso a gente não sabe. E não precisa inventar. O que sabemos já é muito. A narrativa mostrou Judá mudando em responsabilidade. Gênesis colocou o cetro na sua linha. E em 1 Crônicas declara que Yahvé escolheu Judá por príncipe. Agora precisamos seguir essa linha. Porque o texto de Gênesis não termina no próprio Judá. Ele fala de posteridade. Fala de cetro. Fala daquele a quem o cetro pertence. Hebreus, meus irmãos, nos dá uma ponte muito direta. Hebreus 7, verso 14. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Então, o texto já diz, né? Que o nosso Senhor descende de Judá. Então, meus irmãos, essa ponte ela não foi inventada por nós. O Senhor Jesus Cristo vem dessa linha, dessa linhagem. E agora aquela frase que ficou guardada desde o início pode finalmente aparecer. Rúben perdeu sua preeminência e Yahvé não perdeu seu propósito. Os direitos de primogenitura seguiram para a casa de José. E Yahvé escolheu Judá para a linha do governo. A promessa do cetro foi estabelecida nessa linha. E nosso Senhor descende de Judá. Agora, meus irmãos, vamos para Colossenses, capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Não vamos correr desse verso, meus irmãos. Olha para duas expressões. Primogênito dentre os mortos. E depois, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. No grego,
primogênito e é a palavra ligada a ter supremacia. Ocupar o primeiro lugar. Não são a mesma coisa. Então, nós não vamos fazer uma equivalência falsa dizendo que primogênito significa simplesmente preeminente. Porque não é isso. Mas Paulo coloca as duas ideias juntas no mesmo versículo. Primogênito dentre os mortos e supremacia. E isso faz a questão da preeminência que nos acompanha desde Rubem voltar agora em outra altura. No início nós vimos um homem que nasceu primeiro, ele tinha cúmulo de honra, superior em poder, depois já não serás o mais importante. É exatamente assim que está nos versos 3 e 4. E aquela construção, né? Preeminência, preeminência, não mais preeminência. Ele perdeu os direitos da primogenitura. Agora Paulo coloca diante da igreja o Messias ressuscitado e diz que ele é o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. E aqui precisamos tomar cuidado para não diminuir a mensagem. Se tudo isso terminar apenas com tenha caráter para não perder sua posição, nós chegamos num final pequeno demais. A palavra não está ensinando a igreja a lutar para preservar a própria preeminência. Irmã Tati colocou: igual Adão que pecou, Jesus veio depois e foi escolhido. Rubem veio primeiro, mas pecou. Deus escolheu Judá. Exatamente, irmã Tati. Faz muito sentido essa linha interpretativa. Adão, como o primeiro homem, pecou e foi destituído. Jesus, sem morte, conseguiu vencer a morte. Sem pecado, conseguiu vencer a morte. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Yahvé é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Yahvé quem conduziu seu propósito. Foi Yahvé quem ressuscitou seu Filho. Jesus é o Filho, o Messias, o Senhor. E Colossenses declara a supremacia do Messias dentro da ordem estabelecida por Yahvé. Então a questão para nós não é disputar primeiro lugar. É outra, meus irmãos. A minha vida está realmente submetida à vontade de Yahvé e ao senhorio do Messias que ele estabeleceu? Nós podemos chegar a essa conclusão sobre nós mesmos? Porque talvez alguma força dentro de nós ainda esteja vivendo sem governo. Ira, desejo, orgulho, vaidade, ressentimento, a necessidade de vencer a qualquer custo, a necessidade de ter a última palavra. No início da pregação de hoje, eu fiz uma pergunta e pedi para ninguém responder em voz alta. Vou trazer essa pergunta uma última vez. O que existe em mim que ainda não produziu uma grande consequência, mas já está vivendo sem governo? Talvez você saiba exatamente onde a palavra tocou. Se vocês sabem, não protejam
Não justifiquem. Não chame pelo nome errado. E não esperem a consequência dar nome ao que a palavra já mostrou. Se a palavra mostrou, meus irmãos, não espera a consequência. Apenas responde. Responde com arrependimento, com domínio, com fidelidade, com obediência. Não para preservar nossa própria importância, mas porque nossa vida pertence a Yahvé e precisa se submeter ao Senhor que Ele estabeleceu, o nosso Rei, o nosso Salvador e Messias. E é diante desse Messias ressuscitado que Colossenses nos deixa. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Meus irmãos, se a palavra nos mostrou alguma coisa hoje, responde. Responde com mudança. Yahvé, nosso Deus e nosso Pai, mostra, Senhor, aquilo que ainda vive sem governo dentro de nós. Aquilo que estamos justificando, Pai. Aquilo que está ultrapassando limites. Dá-nos arrependimento verdadeiro, Senhor. Dá-nos domínio. Dá-nos fidelidade, Senhor. Submete nossa vontade à tua vontade, Senhor. E ensina-nos a obedecer ao Senhor Jesus Cristo, teu Filho e teu Messias. Que tua palavra não encontre apenas entendimento em nós, mas que encontre resposta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Devolvo a palavra ao nosso irmão Paulo Santiago. Paz seja com todos. Amém. Louvado seja Deus. Uma grande reflexão para nós, né, irmãos? Que a igreja possa ter recebido de bom grado e refletir nessa mensagem, trazendo mudança na nossa vida. Glória a Deus. Os irmãos podem trazer as suas participações, levantando a mãozinha. Alguém sentir trazer algum louvor, testemunho, fique à vontade. A Thaís Lira, paz seja contigo, irmã. Feliz sábado. A irmã pode trazer a sua participação. Amém, irmão Paulo. Feliz sábado, meus irmãos. Pai seja convosco. Eu vou trazer um louvor para a honra e glória do nosso Deus. Só um minutinho. O nome do louvor é Grandioso Deus. Que ele cresça e eu diminua, e que a força que existe em mim seja sua, eu não me atreva a dar nenhum só passo, não importa quem sou, nenhum que eu faço, sem Deus eu não sou, sem mim Ele é, sem Ele eu não faço, sem Ele eu nem estaria de pé, mas sei que Deus tem um plano para mim,
Mesmo se fraco eu me sentir, eu venço se Ele estiver aqui. É Ele quem comanda a minha vida, início, meio e fim, a única saída. Grandioso Deus, poderoso Deus, sem Ele eu não sei para onde ir. Com Ele faz sentido aqui existir. Grandioso Deus, poderoso Deus, então faça de acordo com sua graça, pois se estiveres aqui, eu não preciso de mais nada. Então faça seu querer em minha vida, eu só quero ir aonde o Senhor mandar. A sua voz vai me guiar, então faça de acordo com sua graça, pois se estiveres aqui, eu não preciso de mais nada. Então faça seu querer em minha vida, eu só quero ir aonde o Senhor mandar. A sua voz vai me guiar, é Ele quem comanda a minha vida, o início, meio e fim, a única saída. Grandioso Deus, poderoso Deus, sem Ele eu não sei para onde ir. Com Ele faz sentido aqui existir. Grandioso Deus, poderoso Deus. Amém. Feliz sábado, meus irmãos. Agradeço pela oportunidade, mais uma vez, Pai seja convosco. Amém, irmã Thaís. Deus abençoe. Glória a Deus. Os irmãos quiserem trazer para suas participações, pode levantar a mãozinha, irmãos. Eu vou trazer uma participação minha. Eu vou louvar a Deus com um cântico. Ele se chama Cristo Salvou-me. Cristo salvou-me, tenho certeza, me confirmou Deus, o Criador. Fui perdoado por sua graça. Sinto agora o seu vigor. Oh, que doçura! Sinto a virtude que tão alegre me faz viver. Sei que de Cristo a plenitude da sua graça vou receber. Cristo salvou-me, oh que alegria, sente minha alma em seu amor. Fui resgatado e libertado para viver com o meu Senhor. Oh, que doçura, sinto a virtude que tão alegre me faz viver. Sei que de Cristo a plenitude da sua graça vou receber. Cristo salvou-me, sigo, portanto, os bons conselhos do Criador. Por eles ando no bom caminho,
que me conduz ao lar de esplendor. Oh, que doçura, sinto a virtude que tão alegre me faz viver. Sei que de Cristo a plenitude da sua graça vou receber. Glória a Deus, irmãos. O filho me acompanhou aqui no finalzinho. Aqui ele não sabe cantar muito bem. Agora eu vou chamar o irmão Silas para trazer a sua participação. Irmão Silas, posso subir o áudio, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Estamos aqui reunidos com uma parte da congregação local e um visitante, nosso irmão mais novo, Josué, está fazendo aqui o discipulado, aprendendo algumas coisas já e participando dos cultos. Vamos cantar aqui um louvor. A gente contou semana passada. Aqui conosco está eu, minha esposa Lisandra, o irmão Douglas, a irmã Yasmin, codinome Mini, irmão Michel, irmão Luiz, irmã Lúcia, os filhos do irmão Luiz, Alana e Breno, o Endel e o irmão Josué. Louvado seja Deus. Vamos agora iniciar a música. Eu vou fazer o compartilhamento aqui para que os irmãos acompanhem a letra. Louvado seja Deus. Baixa ali. Olha a cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Que adianta? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor?
adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus vozes, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se meu coração não queimar por ti, porque se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Só igreja. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Amém. Agradeço a oportunidade. Obrigado, irmão Paulo. Paz seja convosco.